Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus. Mais uma vez aqui estamos juntos com os irmãos pelos vídeos e queremos nessa tarde compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que traz alguns alertas para a nossa vida e traz também alguns conselhos e algumas lições para que possamos, assim, fortalecidos pelo Senhor, caminharmos juntos nesse momento complicado, nesse momento complexo que estamos passando por conta dessas questões de saúde. Tá certo? Gênesis capítulo 18, do versículo 1 até o 15, você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa, pode pausar o vídeo para pegar a sua Bíblia e ler o texto junto comigo. Diz assim a palavra de Deus: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu para a porta da tenda ao encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado os costumes de mulher. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Queridos, nós vivemos, como eu falei no vídeo anterior, um momento de crise, um momento difícil e um momento que nós precisamos buscar sermos exemplos de fé. O momento, sim, é de crise, mas o povo de Deus, ele sempre enfrentou momentos difíceis em toda a sua trajetória. Toda a sua passagem por essa terra foi marcado por momentos difíceis. E com a igreja de Deus não seria diferente. Nós também vamos enfrentar momentos terríveis, momentos de dificuldade, momentos de adversidade, momentos de lutas, de dores, de sofrimentos, momentos de angústias e dificuldades. O importante é nós entendermos que Jesus ele deixou bem claro, ele disse: olha, nesse mundo vocês terão e passarão por aflições. O interessante nessa palavra dele é que ele fala sobre o ânimo que nós precisamos buscar, ter esse bom ânimo diante de Deus, porque ele venceu o mundo.
Hoje, nesses dias, sair de casa é algo extremamente difícil. Algo que era rotineiro, simples, se tornou algo assustador, desafiador, tanto para os que saem quanto para os que ficam. Nós vivemos dias maus, vivemos dias de crise. Porém, irmãos, é importante nós delimitarmos muito bem uma coisa. Nós vivemos momentos de crise de saúde. Todos conhecem os procedimentos, já estão muito bem difundidos nos meios de comunicação. O que você deve fazer, quais são os procedimentos de saúde que você deve adotar, tanto para você, quanto para a sua família. É interessante nós nos protegermos bem e protegermos muito bem os nossos. Porém, irmãos, é importante nós termos bastante cuidado nesse momento em relação a algo que nos preocupa como pastores e temos conversado entre nós como grupo de pastores, que é exatamente o cuidado que o crente tem que ter em não desenvolver uma crise de fé. O fato de passarmos por um momento difícil não quer dizer que nós vamos abandonar o nosso Deus, não quer dizer que nós vamos abandonar a nossa crença, não quer dizer que nós vamos abandonar aquilo que a gente viveu durante toda a nossa vida, aquilo que nós experimentamos simplesmente porque nós não podemos nos reunir num templo e estarmos juntos como igreja de Deus. Isso é importante nós pensarmos todos os dias nas nossas vidas. É importante nós pensarmos, irmãos, que as crises de fé, elas vêm, elas acontecem, elas se manifestam. E o que são essas crises de fé? A crise de fé, ela é o desinteresse, ou mesmo a indiferença, isso é mais perigoso ainda, em relação ao nosso relacionamento com Deus, em relação ao nosso relacionamento com a nossa igreja, ou mesmo os nossos relacionamentos com os irmãos. A crise de fé, ela é momentânea e ela pode, inclusive, trazer desconfiança sobre as próprias promessas de Deus. Interessante que a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, veja para que não caia. Irmãos, a gente viu no texto aqui algo extremamente interessante. Abraão, ele é visitado por 3 homens, inclusive você percebe que ele fica na porta da tenda esperando. Alguns comentaristas dizem que o fato dele estar ali, na porta da tenda esperando, é porque ele tinha o desejo de servir como alguém hospitaleiro para viajantes que estavam passando por ali. Nesse sentido, você percebe na vida de Abraão uma disposição para o serviço. E ali Deus envia 3 anjos, o que a gente conhece na teologia como uma teofania ou uma manifestação divina. Acontece ali. E aqueles homens se aproximam de Abraão e Abraão, com toda a boa vontade do seu coração, diz: olha, fiquem aqui, não vão, não passem de mim, eu quero servi-los. E ele vai lá e ele chama Sara, e ele diz: Sara, prepara um bolo. E ele vai lá e pega um cabrito, entrega para o seu servo, e pega o melhor animal lá, o novilho lá, e ele entrega para o seu servo e diz: olha, prepara, e pega leite, pega coalhada e prepara tudo isso e leva para aqueles homens, e fica junto deles, e a Bíblia diz que eles comem, Isso tudo mostra uma relação com Deus. E um daqueles homens pergunta para Abraão: e onde está Sara? Ele diz: Sara está na tenda. Ele diz: muito bem, daqui 1 ano Sara terá um filho, e assim Deus irá cumprir aquilo que ele tinha prometido para você, que dentro de 1 ano você seria o pai de um menino, e esse menino seria o pai junto com você de uma grande nação. Irmãos, nisso tudo nós percebemos algo interessante. As crises de fé, elas surgem mesmo em meio ao nosso serviço a Deus. Você percebe que Sara, que se riu, lá na frente nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Sara, ela vai lá e ela trabalha, ela coloca a mão na obra,
Ela vai lá e faz o bolo, ela amassa, ela prepara, ela está junto, ela corre atrás, né? E ela tem toda a boa vontade no serviço naquele momento de necessidade. Então você percebe que hoje em dia o que nos impediu de servir a Deus, entre aspas, melhor, o que nos impedia talvez de buscarmos a Deus de maneira melhor, hoje nos foi retirado. Hoje você não tem mais a escola para ir, hoje você não tem mais o seu trabalho para ir, hoje você não tem mais as suas saídas, estão reduzidas. Então todo o nosso esforço, todo o nosso poder de realização deve estar voltado para quê? Para o cuidado da nossa família e para o nosso cuidado espiritual. Ou seja, aquilo que nos impedia de servirmos a Deus, hoje nós estamos impedidos de fazê-los. Que tudo que compete a sairmos de casa. Então temos outras coisas para fazer, temos outras atividades para fazer dentro de casa, temos afazeres, inclusive temos até que inventar coisas para fazermos, para sairmos um pouco da monotonia de toda essa adaptação que a gente está vivendo. É por isso que o anjo pergunta para Abraão, onde está Sara? Onde está a sua mulher? E é interessante que ele diz, ela está na tenda, no lugar adequado, ocupada nos afazeres. Nós temos atividades para fazer, nós temos muitas coisas para fazer. Ninguém consegue nada na ociosidade, querido. Mas é importante nós entendermos que para nós recebermos o consolo de Deus e as promessas de Deus, nós precisamos estar no lugar apropriado. E muitas vezes nós estamos servindo a Deus. Estamos caminhando, estamos congregando, agora não estamos impedidos, mas nós congregamos, nós servimos a Deus, nós caminhamos com Deus e nós entendemos o que é todo esse processo de buscar a Deus, de caminhar com o Senhor. Uma outra coisa que a gente vê bem interessante sobre esse texto é que a crise de fé, além dela surgir no meio do trabalho, ela pode surgir em meio de circunstâncias favoráveis. Abraão, ele recebe os anjos e recebe a confirmação da promessa, coisa muito boa. Abraão seria o pai de uma grande nação e Sara seria a mãe. Ou seja, as maneiras de Deus nos apresentar as coisas amáveis e as coisas alegres é a demonstração da sua bondade. Isso são adornos graciosos da sua piedade. Deus manifesta o seu amor e a sua bondade sobre as nossas vidas todos os dias. Ele nos dá coisas boas mesmo em meio às crises. Observe, irmãos, como Deus tem nos livrado. Quantos de nós hoje podemos ficar em casa? Temos essa condição de ficarmos em casa. Temos que orar pelos nossos irmãos que não têm condição de ficar em casa. Mas Deus tem sido gracioso com muitos de nós. Embora o Senhor não vá fazer uma visita na sua casa pessoalmente, mas a ação do seu Espírito está em nós. Apocalipse capítulo 3, o versículo 20 diz, olha, o Espírito está à porta. Está lá batendo. Aquele texto é um texto voltado para cristãos. Se você abrir a porta, ou seja, o relacionamento também depende de você. Ele vai entrar, e ele vai cear com você, e ele vai trazer a bênção de Deus ainda maior sobre a sua vida. Infelizmente, irmãos, mesmo no meio do trabalho, infelizmente mesmo em meio às promessas e às bênçãos que Deus está manifestando sobre a nossa vida, existem situações em que nós estamos sujeitos às dúvidas e às crises. Logo que difundiu toda essa situação do coronavírus, muitos cristãos entraram em desespero total. Muitos se colocaram em situações extremamente complicadas, uma correria, acreditando em tudo quanto foi de notícia que foi passando sem se preocupar com nada, e foi disseminando isso em outros grupos, quando que o povo de Deus é o povo da fé, é o povo do equilíbrio. Lembra que eu falei no início da mensagem? Nós precisamos ser exemplos de fé. E isso, irmãos, muitas vezes acaba por minar a nossa relação com Deus.
Conversando com alguns irmãos da igreja via WhatsApp, eu até comentei com eles dizendo que muitos dos irmãos estavam parecendo Faraó. Estava com mais medo da praga do que do próprio Deus. Temiam mais a praga do que temiam a Deus. Vivemos momentos difíceis, sim. Temos que nos cuidar, sim, mas nós não podemos descuidar da nossa fé. É importante nós pensarmos, irmãos, que Deus tem nos abençoado de uma maneira fantástica. Recebemos de Deus a graça especial todos os dias, enquanto que o ímpio recebe a graça comum. Sara, ela pensou que aquela notícia era tão boa, demasiadamente boa, que ela resolveu simplesmente rir. Ou seja, ela por um momento não acreditou naquilo, disse, mas será? Será que tudo isso vai acontecer comigo mesmo? Querido, Deus tem prometido tantas coisas para o seu povo, cuidado, proteção, zelo, a sua boa mão, a sua provisão. E muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos de orar. Quantas pessoas vão ter dificuldade para assistir esse vídeo? Quantas pessoas têm dificuldade nesses dias de desespero e de angústia e de dor? Vão simplesmente parar de ter uma relação com Deus, quando que é um momento de oportunidade. Sara, ela chega num momento que a crise ela é tão forte que quando o anjo questiona ela diz, não, eu não ri. E o anjo olha para ela e diz, olha, é certo, você riu. Querido, Deus conhece teu coração, Ele sabe da tua realidade, Ele sabe daquilo que você é forte, daquilo que você é fraco. Muitas vezes nós quebramos a barreira da verdade quando nós questionamos, mesmo que sem palavras, as verdades divinas. Precisamos valorizar mais aquilo que é celestial, aquilo que vem do trono do Senhor. Irmãos, nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos dias, mas eu queria já concluir com vocês, para que nós pudéssemos pensar no seguinte: Sara ainda assim foi mãe de uma grande nação. E querido, a tua crise de fé, ela pode apresentar simplesmente a falta do desejo pelas coisas de Deus. Você não vai ter mais desejo em ler a palavra de Deus, você não vai ter mais desejo de orar a Deus, você não vai ter mais desejo de simplesmente ter uma vida devocional com o Senhor, ter o culto com a tua família. É muito importante. Mas muitos parecem que vão viver esses dias como se estivessem vivendo no pré-apocalipse e acabam por se distanciar de tudo. Às vezes, irmãos, nós entramos numa crise de egoísmo tremendo. Quantas pessoas que vão nos supermercados e compram carrinhos e carrinhos de coisa como se aquilo fosse acabar. Irmãos, isso muitas vezes pode beirar até tentar o Senhor. Louvado seja Deus que Ele não nos deixa na crise. O Senhor repreende Sara, o Senhor trata de Sara. E o Senhor faz com que Sara entenda e creia. Lá na frente Sara vai falar, se alegrem comigo, riam comigo. Essa foi a promessa de Deus se cumprindo em mim. Agora eu tenho motivo de riso. Irmãos, Jesus ele também teve essas crises e ele teve que lidar com essas crises em relação aos seus discípulos. Você vê a paciência dele com Pedro. Você vê a paciência dele com Tomé. Você vê a paciência dele com os discípulos perguntando para ele quem seria o maior no reino dos céus. Por isso, querido, uma coisa entenda nesse dia. Nós precisamos entender que crise nós estamos. Se nós estamos vivendo uma crise de saúde, ou se nós estamos vivendo também uma crise de fé. Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são incertos. Seja vigilante quanto à sua vida física. Cuide da sua família.
mas também, querido, cuide da sua vida espiritual, porque a crise vem de onde nós menos esperamos. Que Deus assim nos sustente, que Deus abra os nossos olhos para que nós possamos entender aonde nós estamos falhando. Senhor, será que eu estou orando pouco? Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda a orar mais. Senhor, será que eu estou lendo pouco a Tua palavra? Me ajuda a ler mais. É um momento de oportunidade que Deus tem nos dado. Hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem um trabalho hoje, no dia de domingo, que é o dia de jejum e oração. Tem lá os horários para fazer. Que você se coloque diante de Deus, se planeje para um desses horários. Se não deu tempo hoje, faça amanhã. Mas não deixe de buscar ao Senhor nesse momento. Não deixe que a sua fé se abale. Vamos mandar mensagens uns para os outros, queridos, de fortalecimento. Não vamos mandar mensagem de coisas que a gente nem sabe se é verdade. Porque muitas vezes essas coisas que ninguém nem sabe se é verdade vai acabar por abalar a fé do meu irmão. Por isso é melhor eu não mandar. Cuide da sua vida espiritual. Coloque-se diante do altar de Deus e Ele vai te abençoar. Vamos orar. Senhor Deus, bondoso e amado Pai, entendemos, ó Deus, através da Tua palavra que estamos sujeitos às crises. Vemos isso na vida de Sara, que passou por esse momento de dúvidas. Deus, se há algum dos Teus servos, alguns dos irmãos, ó Pai, que está passando por esse momento de frieza, de crise, Deus, que o Senhor restaure, que o Senhor renove, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê vigor espiritual, que a Tua palavra venha transformar cada dia mais as nossas vidas. Que o Teu amor incondicional, que a Tua graça e a Tua misericórdia sustente a vida dos Teus servos por onde quer que eles forem. Livra-nos, ó Deus, da enfermidade. Livra-nos, ó Deus, de todas as coisas ruins que estão passando, ó Deus, nesse momento da nossa sociedade. Nos dá firmeza espiritual, uma fé inabalável. Uma fé, ó Deus, que coloca os nossos olhos em Ti, coloca os nossos olhos no Senhor, coloca os nossos olhos, ó Deus, com uma visão do Teu reino. Ó Deus, que a unidade do Teu Santo Espírito, que é o vínculo que nos liga, ó Deus, esteja cada dia mais forte em nosso coração. Mesmo ausentes, ó Pai, uns próximos dos outros, mas que a Tua presença se manifeste sobre a vida da Tua igreja. Obrigado, Deus, que o Senhor guarde a vida de cada um daqueles que estão assistindo a Deus esse vídeo e que o Senhor dê fortalecimento espiritual para que possamos passar por esse momento. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão envolvidos nesse projeto, que tem nos ajudado, que tem nos abençoado, e que Deus assim fortaleça a vida de vocês. No decorrer da semana nós pretendemos gravar novos vídeos com estudos bíblicos e outras situações, outros temas da palavra de Deus, para que você possa assim ser abençoado por Ele, certo? Uma boa noite, que Deus abençoe você e a sua família, e lutemos juntos pela causa do Evangelho nesse momento.